do androgênio, a diferença é que o que vai... A base é bem parecida, então ele vai precisar do colesterol. Então o colesterol vai vir da mesma forma, do LDL, ou se tiver pouco LDL, ele consegue produzir o HMG com resultados. Só que o que vai estimular ele a produzir a aldosterona em si, já vão ser outros fatores. Tem também o ACTH, que pode estimular ele, só que vai ser de forma bem reduzida comparado com o cortisol. Mas só para dizer que tem. Eu coloquei um pouquinho menor só para ficar mais escondido. Mas o principal mesmo que vai regular a produção de aldosterona vai ser o sistema renina-angiotensina-aldosterona e a concentração de potássio no sangue. Então, para quê? Porque aí que entra, é importante entender qual que é a função da aldosterona. A atuação dela vai ser para regular a pressão sanguínea, basicamente. Então, se você, por exemplo, está com uma baixa pressão, sua pressão arterial está baixa, aí vai entrar a aldosterona para conseguir regular esse processo. Só que aí quem vai identificar que a pressão está baixa vai ser esse sistema renina-angiotensina, que aí ele identificando, aí eu vou explicar depois, quando a gente falar desse sistema vai ficar mais claro depois, mas ela vai identificar que a pressão está baixa, e aí quando ela identificar, ela vai produzindo alguns substratos, como a angiotensina 2, e aí sim a angiotensina 2 ela vai ter receptores aqui nas células da zona glomerulosa, que aí ela vai ativar essa cascata de reações. Então um desses estímulos vai ser a angiotensina 2. Vai estar até no seu próprio receptor, o AT1, e aí ele vai estar acoplado à proteína GQ. Aí lembra que eu falei que GQ é bem mais rápido, você vai liberar o cálcio entra e já vai reagindo. Então aqui vai ser já um processo mais rápido, porque sua pressão está baixa, você já precisa produzir aldosterona para regular a sua pressão. E a outra forma é quando você está com hipercalemia. Hipercalemia é de ter muito cálcio. Se você está com muito cálcio, você vai levar a ativação dessa mesma cascata, justamente porque quando você lembra de despolarização, que é quando você vai colocando íons, você vai colocando cátions para dentro, e o meio que era intracelular, que era negativo, ele vai ficando menos negativo, né? Ele vai sendo despolarizado. Então quando você está com muito cálcio no sangue, aqui vão ter vários canais de cálcio, e esses canais de cálcio eles vão permitir a entrada canais de potássio, eles vão permitir a entrada do potássio. E aí o potássio, justamente porque ele está muito lá de fora e pouco lá de dentro, ele vai tender a entrar. Só que nisso que ele vai entrando, ele vai despolarizando essa membrana e vai ativar canais de cálcio, que vão estar perto dele. E esses canais de cálcio ativados vão permitir a entrada do cálcio. E o cálcio, quando ele entra, ele vai aumentando a sua concentração e ele vai atuar de forma muito parecida com a proteína GQ. Que ela vai atuar no retículo plasmático, abrindo os canais de cálcio e vai aumentar essa concentração também. Então os dois eles vão ter o mesmo resultado, vão aumentar a concentração de cálcio, que vai ativar a PKC, e a PKC ativada vai atuar da mesma forma que a PKA, que a gente falou no cortisol. Aí ela vai ativar a transição das enzimas que estão relacionadas com o processo aqui enzimático, assim como também essas proteínas carregadoras com a proteína STAR. Então, só recapitulando, a aldosterona, você tem precisa do colesterol, então pega pelo LDL, ou produz um pouquinho, e quem vai ativar, quem vai estimular a produção da aldosterona vai ser ou a hipercalemia ou a angiotensina 2 do sistema renina-angiotensina. Então os dois atuaram ali, ativaram, eles ativaram essa cascata, e aí o início é bem parecido. Então a proteína STAR vai carregar o colesterol livre até ali dentro da mitocôndria, lá a CYP11A1 vai converter em pregnenolona, e a pregnenolona, lembra que é o fator limitante, é a base, então também está aqui na aldosterona, vai ser jogada lá para o retículo do plasmático liso. E aí lá dentro vai acontecer as reações intermediárias. E aí a primeira delas é transformar a pregnenolona em progesterona. Aí o que eu falei, vai ser sempre a mesma coisa, a enzima ela vai ter a mesma função. Então a 3-beta-HSD, da mesma forma que no cortisol, transformou a pregnenolona com OH, com hidroxila, transformou ela em progesterona com hidroxila, aqui ela fazia a mesma coisa, ela pegar a pregnenolona e transformar em progesterona. Então transformou em progesterona, aí o que vai acontecer? As células aqui da zona glomerular, diferente da fasciculada, que é do colesterol,
elas não possuem a enzima CYP17. Então, se ela, lembra a função da CYP17, que é hidroxilar, é colocar um OH, por isso que na que a gente viu no colesterol tem a OH, pregnenolona lá, então ela não tem isso daí, ela não consegue hidroxilar. Então, se ela não vai hidroxilar, o que vai acontecer? A outra enzima que vai atuar, que vai ser a mesma da outra, é a CYP21. A CYP21 ela tem. Então ela consegue transformar a progesterona em 11-desoxi, só que a outra, lembra que era desoxicortisol? Só que essa daqui não vai virar desoxicortisol porque ela não foi hidroxilada, porque não tem a CYP17 para colocar um OH ali. Então ela vai se transformar em 11-desoxicorticosterona, que aí vai ser a molécula-chave para poder voltar lá para a mitocôndria. E na mitocôndria vai entrar essa CYP11A2, que vai transformar em corticosterona. E da corticosterona, eu não coloquei aqui, mas eu acho que vai se converter em alguma outra coisa, acho que 18 hidroxi, alguma coisa, não lembro ao certo. E ela vai finalizar com a aldosterona sintetase, que vai converter ela em aldosterona, que é o hormônio chave aqui, o principal dessas células. E aí a mesma coisa, a aldosterona é um hormônio esteroide, ele vai se difundir pela membrana plasmática, não precisa de um transportador específico, vai entrar na corrente sanguínea, e na corrente sanguínea, diferente do cortisol, que vai ter uma proteína bonitinha ali para carregar ele, a aldosterona ela vai se ligar, tipo, sei lá, 75% das vezes vai se ligar ao albumina, que aí é uma das principais proteínas carregadoras que a gente tem no sangue. Então a aldosterona vai se ligar na albumina e vai ter aquele mesmo equilíbrio bioquímico que eu falei. Ela vai estar ligada ali com a aldosterona, vai estar ligada com a albumina. Aí se tiver precisando, o corpo estiver precisando de aldosterona, aí ele tira a aldosterona do sangue, então ela fica na forma livre e vai para os tecidos. E isso aqui ele vai se autorregulando, para nunca ter, tipo, por exemplo, muita aldosterona livre e pouco ligada à proteína. Então ela sempre vai se autorregulando aqui. É como se fosse um efeito tampão que acontece. E aí ela aqui no sangue vai sendo levada para os tecidos e desce um pouquinho. E bota pra carregar, senão daqui a pouco descarrega. O notebook. Tem um negócio do fora. Aí não sei se vale já a pena falar, mas eu já tinha colocado logo direto aonde que a aldosterona vai atuar principalmente. E lembra que eu falei que, por exemplo, uma das coisas que vai ativar ela vai ser a angiotensina 2 e a hipercalemia, o excesso de potássio. Então, aí até coloquei um exemplo para vocês entenderem o que excesso de potássio, quando isso acontece, sabe? Por que vai ter um excesso de potássio, por que ela vai ativar esse processo? Aí eu tentei trazer um exemplo que a gente viu recentemente, que é, por exemplo, na cetoacidose diabética. E aí o que acontece? Quando você está com, por exemplo, na cetoacidose diabética, você vai produzir, você vai ter muito ácidos graxos, o fígado ele vai produzindo os corpos cetônicos, e os corpos cetônicos são ácidos. E o ácido, ele libera hidrogênio. Esse hidrogênio ele vai reduzindo o pH do sangue. Só que aí, se reduzir o pH do sangue, vários processos enzimáticos do nosso corpo vão falhar, então isso não pode acontecer. Aí o que o nosso corpo faz quando ele identifica isso? As próprias células, elas vão fazer uma troca. Então elas vão pegar, por exemplo, o hidrogênio livre, ele vai ser um H+. E dentro das células a gente vai ter, tipo, uma certa concentração, o K+, o potássio+. Então o que ele faz? Ele só faz uma troca. Ele tira o hidrogênio do sangue e joga um potássio no lugar, já que eles têm a mesma carga, para manter esse equilíbrio eletroquímico. Então ele vai tirar um potássio, joga para fora e pega o hidrogênio que está ali no sangue para colocar dentro das células, justamente para tentar reduzir o pH sanguíneo, aumentar o pH sanguíneo. Só que ele fazendo isso, ele vai estar jogando muito potássio para a corrente sanguínea. E o lado negativo dessa história é que se você tiver muito potássio do lado de fora, lembra que para você fazer por exemplo, todas as sinapses, todo o processo estimulatório da sinapse em si, você precisa ter uma concentração certinha de sódio e potássio para você conseguir despolarizar a célula. Só que se você tem muito potássio lá de fora, às vezes você pode ter uma arritmia cardíaca, porque você não vai conseguir fazer as sinapses certinhas. Às vezes as sinapses elas vão ser mais prolongadas, às vezes ela não vai ter aquela coordenação necessária. Então, quando você tem muito cálcio, por exemplo, na cetoacidose diabética,
muito cálcio, muito potássio, esse potássio ele vai ativar as células ali da zona glomerular, que vai ali produzir a aldosterona. E a aldosterona, quando ela é produzida, ela vai vir até o túbulo contorcido distal e o túbulo coletor lá dos rins. Que vai ser onde ele vai atuar, justamente fazendo o quê? Lembra que está com muito potássio no sangue? Então, pô, a principal, a parte mais lógica é fazer o quê? Pegar esse potássio e jogar fora. Então, uma das coisas que ele vai fazer é, aqui na membrana basolateral, que vai ser tipo, aqui vai estar mais em contato com o sangue, com os capilares sanguíneos, ela vai ter bombas de sódio e potássio, e elas vão ficar pegando esse potássio que está no sangue e jogar para dentro das células, e ao mesmo tempo ele vai pegar o sódio que está dentro da célula e ficar jogando para o sangue. Então, justamente, e qual que é a vantagem disso? Que se você jogar o sódio para dentro do sangue, o sódio ele tem uma força osmótica muito grande. Então, quando ele vai para o sangue, ele vai puxando a água junto. E qual que é a importância disso? Lembra que a aldosterona ela é estimulada quando a pressão está baixa também? Então, se ele puxa a água junto, o seu sangue, os capilares, eles vão inchar, eles vão expandir, justamente porque você está puxando a água junto. Então, você aumenta a pressão sanguínea. E aí você já resolve um dos problemas que era para a aldosterona resolver, que era a pressão baixa. Só que agora falta retirar o potássio. Então o que vai fazer? A aldosterona ela vai entrar aqui na célula, vai se difundir pela membrana. Se difundir na membrana, no citoplasma vão ter receptores mineralocorticoides. Esses receptores, quando fala assim mineralocorticoide ou mineralocorticoide, eles basicamente estão dizendo que é um corticoide, ou seja, ele está sendo produzido derivado do colesterol, lá na adrenal, só que a função dele vai ser regular a concentração de minerais que a gente tem no nosso sangue. E quando a gente fala, por exemplo, de glicocorticoide, ele vai regular o quê? Ele vai regular o metabolismo da glicose. Então, é mais para dizer o direcionamento, a função dele. Então aqui, ele vai entrar, vai se ligar nesses receptores citoplasmáticos, que eles vão estar inibidos quando eles não estão ligados. Então, quando a aldosterona se ligar, ela vai ativar e vai direto lá para o núcleo, diretamente para regiões específicas. Eu até coloquei uma sigla, o MRE, que são elementos responsíveis dos receptores de mineralocorticoides. Então, é basicamente um pedaço do DNA que vai ter genes correspondentes à função da aldosterona. E que genes são esses? São genes que vão levar à produção de todos esses canais, essas bombas, transportadores que vão estar na membrana, que vão estar relacionados com esse transporte de sódio e potássio. Então, a principal delas, uma das principais, vai ser essa ENaC. A ENaC, é só você lembrar do NA. Ela vai regular o transporte de sódio entre o tubo contorcido distal ou o tubo coletor com o meio intracelular da célula. Então ele vai fazer, abrindo esses canais, ele ativando, levando a produção deles e colocando na membrana, a concentração de sódio que vai estar do lado de fora, que vai estar aqui no tubo coletor, ele vai tender a entrar. Só que esse é um processo passivo, vai ser basicamente, ele vai seguindo o fluxo de concentração. Só que para ele poder entrar na célula, a célula tem que estar com pouco sódio. Porque se tiver com muito sódio dentro da célula e pouco aqui do lado de fora, ele não vai querer entrar, vai ser o contrário, ele vai tender a sair. Então, para que isso aconteça, essas bombas de sódio e potássio elas têm que trabalhar. Então, elas vão pegar todo esse sódio que está dentro da célula, vai ficar tirando, vai jogando ele para a corrente sanguínea, e junto com ela vai indo a água, então a pressão arterial vai aumentando, e ao mesmo tempo você vai reduzindo a concentração de sódio dentro da célula. Então, reduzindo, aí sim o sódio que está no tubo coletor, ele vai conseguir entrar por meio desses canais ENaC. E aí vai entrar e vai continuar esse processo como se fosse um ciclo. Então a reabsorção de sódio vai acontecendo continuamente. E ao mesmo tempo, você precisa, quando essa bomba aqui está trabalhando, a bomba de sódio e potássio, você está mandando o sódio para fora. Até aí beleza, porque aí o sódio ele vai saindo do coletor e vai indo para a corrente sanguínea. Só que enquanto ela está mandando sódio, ela está puxando potássio. Só que esse potássio ele não pode estar em grandes concentrações dentro da célula, justamente porque vai despolarizando ela e ela vai parar de trabalhar direito. Então ela precisa ser eliminada. E aí um outro canal que vai ser
estimulado aqui pelas transcrições aqui do IgM, vai ser esse canal CUNT, que é um canal, só lembrar do K, que ele vai estar relacionado diretamente com o transporte do potássio. Então o potássio que está entrando aqui na bomba de sódio de potássio, ele já vai vir e sair, vai ser excretado aqui pelo esse canal e vai ser liberado ali no tubo coletor, e tudo isso vai ser liberado na urina. Então, basicamente esse processo ele vai acontecer então aqui nos túbulos coletores e no tubo distal ali do rim, e ele vai regular a regulação da concentração de sódio e potássio, basicamente. Isso aí vai vir da água, e todo o processo que vai regular, realizar a função dele, né? Que é equilibrar a pressão arterial e diminuir a concentração de potássio no sangue.